Olá, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje, quinta-feira, véspera de feriado, estamos novamente aqui com o programa Visão de Mundo pela Inclusão PCD e hoje eu tenho a felicidade, a honra de trazer um campeão medalhista para estar conosco, conversando sobre muito assunto bom. Eu estava nos bastidores dizendo para ele o seguinte: ele tem aqui uma live por semana garantido, porque a vida dele tem assunto. Oh, meu Deus, que beleza! Estou falando do Enaldo Boaventura. O Enaldo Boaventura, ou nas redes sociais, o Enaldo Judoca, é educador físico, formado pela Federal de Sergipe, uma das mais concorridas universidades públicas do Brasil. Ele é atleta paralímpico, ex-membro da Seleção Brasileira de Judô, ele é professor, é vice-presidente da Associação Sergipana de Deficientes Visuais, é radialista e cofundador da web rádio Visão Nordestina, uma rádio composta na sua totalidade por pessoas com deficiência visual. E foi através dessa rádio que nós chegamos até essa potência que é Enaldo, que está aqui na tela agora, que vocês já podem visualizar. Ele está aqui ao meu lado na tela, nós estamos numa posição horizontalizada. Seja bem-vindo, Enaldo. É um prazer poder falar contigo agora e compartilhar com as nossas pessoas queridas que nos acompanham o nosso bate-papo. Boa noite, Enaldo. Boa noite, minha amiga. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também a todos que estão aí em casa, nos assistindo aí ao vivo, né? É um prazer enorme estar aqui com você. Que maravilha, que maravilha. O seu programa é muito bom, o programa de vocês é muito bom, né? Porque esse grupo é um grupo muito potente, são todos amigos, até eu citei na descrição aqui do vídeo, né, a valorização que vocês dão para o trabalho em equipe, para a riqueza que existe na amizade, né, a importância de ter um sentimento internalizado de que assim a gente pode, tem que determinar, fazer a diferença, ir lá e conquistar. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para as demais pessoas que fazem parte da rádio, o Janisson Nascimento, o José Wellington, a Natália Martins e o Wilson Martins. Um abraço muito especial, muito caloroso para vocês. Parabéns por fazerem parte dessa rádio. E nós já vamos falar mais sobre o programa e sobre a rádio. Antes disso, Enaldo, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Né? Eu fiz uma introdução muito rapidamente, mas ainda assim que vai ser uma fala rápida sobre você, porque você vai voltar para falar mais da seleção, das Olimpíadas, dos campeonatos, vai voltar para falar de como fazer um vestibular sendo baixa visão, né, deficiente visual. Então a gente tem várias pautas aí para um dia a gente irmos voltando com você e conversando a respeito da sua trajetória. Mas que você pudesse contar para nós quem é Enaldo, de onde é Enaldo, né? Qual é essa trajetória que fez o Enaldo chegar nesta rádio? Então, Enaldo é um filho de dois nordestinos do estado de Sergipe, que vem do interior, né? Dentre todos os filhos, único com deficiência visual. Enaldo é um cara que vem de uma época onde não existia acessibilidade, onde não existia escola de inclusão, né? Onde tudo que hoje, digamos que seria o bullying, né? Aquela coisa toda, nós passamos, eu e os demais companheiros, né? Que foi citado aqui, passaram também por essa mesma trajetória, né? E sempre teve na ideia de que os nãos que a vida me deu era pouco, porque eu ia ter que ir atrás do sim, né? O não eu já tinha, e eu tinha que correr atrás do sim. Então, quando alguma coisa chegava para mim que dizia não é possível, eu queria fazer torná-lo possível, né? De certa forma, esse é o Enaldo. Certo. Você está com quantos anos? Ah, eu É tô com... porque você falou, no meu tempo não tinha acessibilidade, né? É E porque nós temos a lei de acessibilidade de 2015 para cá. Não quer dizer que ela seja efetiva, que ela é, esteja completa, bem atendida, mas por curiosidade, é porque você nasceu com essa deficiência.
né? E você me falou que você tinha um diagnóstico, mas quando foi para a seleção e aí passa a ter realmente um atendimento mais especializado, e aí o seu diagnóstico mudou. Conta para nós isso. Não fala a idade, tá bom, não precisa. Então, a questão da lei de inclusão, realmente ela é recente. Como você mesmo disse, já existia e a pessoa com deficiência tinha que ser recebida, por exemplo, na escola, mas nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos didática de ensino para a pessoa com deficiência, né? E muitas vezes o deficiente era colocado dentro da sala de aula sem saber o que fazer, né? Não era tido como qualquer outro aluno da turma, né? Porque tinha Uhum. sabiam como lidar com aquilo. E na minha época, voltando à minha época aí, que tinha uma deficiência visual era cego, né? Eu tenho 35 anos, tá? Mas aquele que tinha uma deficiência visual, né? Quando me diagnosticaram os médicos para minha família, disseram: ah, seu filho é cego, né? Por mais que ele enxerga um pouquinho ainda, mas ele é cego. Então tinha muito disso, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos muitas descobertas e realmente quando eu nasci, pela questão das deficiências, em alguns casos serem muito parecidas, e o que define realmente é um toquinho ou outro. Após eu descobrir, né, aos 11, 12 anos, qual era a minha deficiência, digamos assim, foi diagnosticado como retinose pigmentar, né? Porém, eu aceito, enfim, né? Os médicos estavam falando para mim, tudo bem, tranquilo, mas Sim. 2016, 2015, 2016, em um treinamento com a seleção internacional com a seleção em São Paulo, eu fui convidado para fazer o teste genético, né, como uma forma de pesquisa, por um laboratório brasileiro, mas com parceria com um laboratório americano, e foi aí que foi descoberto que não era retinose pigmentar, era almorose congênita de Leber, né, que é muito parecida, só que o gene é diferente, né? Enfim, é coisa mais profunda. Então, assim, É. na época, até os médicos, Reinaldo, cara, não vai mudar nada em minha vida isso aí. Para mim é como se tivesse mudado na nomenclatura, porque não tem cura do mesmo jeito, né? Não tem. Sim. E é uma doença rara também, né? Isso, isso. Então, o barco segue do mesmo jeito, segue remando. Vamos embora. É. Posso que em outra geração aí apareça a cura, né? No final da minha, quem sabe, mas que, Uhum. que eu quero levar a minha vida da melhor maneira possível. Certo. E você, quando você me contou isso, né? Nós aqui do Instituto Reconvexo, o Instituto Reconvexo, ele foi fundado há 5 anos atrás pelo Mário Vilhena, que tem neuropatia óptica hereditária de Leber, né? O mesmo médico alemão, pesquisador que identificou e mapeou aí essas doenças mitocondriais, essas doenças genéticas, de mutações genéticas. Uhum. E aqui a Lyon, né, a grande maioria dos participantes de programa, das nossas redes sociais, dos grupos de WhatsApp, dos encontros, conferências. Aliás, nós vamos ter uma conferência dia 30 de julho no Hospital das Clínicas, dentro da oftalmologia, no anfiteatro, dentro da Faculdade de Oftalmologia, né? E a neuropatia óptica de Leber, ela também tem essa característica. Ela é uma doença também rara, ela não tem cura até o momento, e ela, dependendo da mutação, pode levar à cegueira total, ou a pessoa fica com a baixa visão. Então, a gente tem, aqui no canal, inclusive, nós temos inúmeras entrevistas com pessoas afetadas pela Lyon e que vêm tocando suas vidas, né? Ou seja, o diagnóstico realmente é o que você disse, não muda os desafios, não muda, inclusive, os planejamentos, perspectivas para se continuar uma vida. A vantagem é que, quando se tem um diagnóstico correto, você começa a ter um mapeamento também correto, né, do comportamento dessa doença, né, do nível de afetação, começa a se ter mais pesquisas, quando se tem pesquisa, tem mais lutas, né? Mais lutas para que as pesquisas sejam mais valorizadas, para que o acesso às pesquisas e, quem sabe, tratamentos possam ser mais facilitados para as pessoas. Então, acho que foi muito interessante ter essa mudança de diagnóstico, de nome, de nomenclatura, né, do que lhe afetou a visão. Agora, participar você chegou a participar das Paralimpíadas ou você estava em fase de treinamento? Como foi isso?
2016, os atletas que estavam melhor ranqueados foram convocar tantos técnicos, né? Uma possibilidade muito boa que a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, sigla CBDV, ofertou para que os atletas que tivessem melhor ranqueado, assim, na época, no ano das Paralimpíadas, estivessem presentes às Paralimpíadas, né? Estivesse junto àquele né, momento histórico no Brasil. Uhum. E aí, assim, eu estava junto com as Paralimpíadas, não fui atleta convocado para competir, né, nas Paralimpíadas, mas eu fui convocado para estar lá nas Paralimpíadas junto Que bacana. com aquele todo envolvimento. E é assim, é uma realização para mim, eu estou muito satisfeito. É incrível a sensação, o povo, a energia, é uma coisa que sem palavras, foi sem palavras para mim, né? Estar vivenciando isso, né? E principalmente, como eu falei, né? Pela história de um nordestino, um filho de dois agricultores, né? Do interior, e chegar a uma situação como essa, para mim, foi muito realizador, né? Aquela experiência de estar, né, naquele universo ali da Olimpíada, né, vários atletas, treinadores, a conversa o ambiente, a energia, realmente acho que é uma coisa que marcaria o coração de toda pessoa que gosta de esportes, né, que gosta de atletismo, que gosta de judô, de natação, e todos os esportes que já são reconhecidos como paralímpicos, né, tem algumas lutas acontecendo aí, lutas que eu quero dizer assim, alguns embates para que possa ser aceita outras possam ser aceitas outras modalidades como surf adaptado, skate adaptado, né? Eu tenho acompanhado isso e isso é uma movimentação muito positiva, né? Retira a pessoa com deficiência daquele lugar assim, de invisibilidade, né? A Paralimpíada e nós somos medalhistas assim num nível altíssimo, né? O Brasil na última Paralimpíada trouxe mais de 22 medalhas, né? Medalha de ouro no goalball. Então a gente vem marcando aí realmente muito positivamente essas competições e eu fico muito orgulhosa de estar aqui com uma pessoa do seu nível, porque se você estar lá, você está num nível altíssimo. Você é faixa preta, você é 3 vezes acima de uma faixa preta, né? Eu não sei como é que E fala corretamente, né? É terceiro dano, é isso? isso. É É isso como mesmo. para nós que somos da academia, ele tem 3 pós-doc, é isso. É mais ou menos isso, né? É assim, a partir do o atleta do judô, ele vai se graduando, né? Do início, começa da branca até chegar à faixa preta, né? A faixa preta é a graduação que o qualifica a posição de professor, em japonês, sensei, né? Mas acima dessa graduação vem os graus, né? Que aí já é denominado dan, né? A gente chama em japonês dan. Então, eu sou atualmente, né, peguei agora no final de 2021, pela Federação Sergipana de Judô, o terceiro Dan, né? Eu acho que sou um dos únicos, poucos hoje no Brasil, a estar com o terceiro Dan para pegar uma graduação de forma comum, como qualquer outro atleta, né? Um acontecimento histórico muito importante para a gente do Estado. Que bacana. E como educador físico, isso veio depois de você já ter ingressado no judô? Essa vontade de ser educador físico, de entrar para a faculdade? Ou veio depois esse desejo por ser um judó? Como que foi isso na sua vida? Estou curiosa. Pegando o ponto de ligação que é a deficiência, a minha médica me indicou para que eu fosse para uma prática desportiva, né? Só que, como eu falei, aqui, o Sergipe é o menor estado, né, da federação, então, assim, não tinha modalidades paralímpicas, né? Até hoje são muito poucas, ou nenhumas, né? Então, qual modalidade eu iria? Tipo, o brasileiro é bola, né? Futebol. Então não tinha como jogar futebol pela questão da visão. E aí, assim, um irmão meu, né? Eu digo que é irmão porque nós crescemos juntos. Quando eu digo crescemos juntos, em dificuldades, em resolução de problemas, e hoje somos verdadeiros irmãos, que é o José Wellington, que faz parte da Web Rádio também. Então, eu estudei com ele desde o ensino fundamental.
E aí, no ensino fundamental, ele já praticava o judô, né? Já era faixa azul de judô. E me chamou, Reinaldo, vamos fazer judô, vamos fazer judô. E eu de cara brincando assim, né? Que tá maluco, cara? Vou pegar murro na cara de ninguém, pegar chute dos outros, vou nada. Não outro, não sei o que e tal. E naquela brincadeira, não, rapaz, não tem chute, não tem soco, não. Tem não, o quê, rapaz? Eu conheço luta, eu assisto filme e tal, aquela coisa toda, né? Tinha na mente aquela ideia de que o judô seria um esporte como o karatê, Sim, entendi. enfim, enfim, eu tinha muito dessa ideia. E aí, ele enjoou, para você ter uma ideia, na minha mente, uns 2 anos na escola, cara, vamos, cara, vamos, cara, vamos. E um dia eu fui fazer uma aula experimental com ele, né? Então a gente já passava o dia juntos. A gente ia para o Centro de Apoio Pedagógico, o CAP, pela manhã, né? Para as aulas de música, braille, OM, educação física, enfim. À tarde nós íamos para a escola e à noite nós íamos para o judô. E aí ele me convidou para ir, né? Eu fiz a primeira aula experimental. Cara, eu me apaixonei. A primeira aula, é isso que eu quero para minha vida. Eu nasci para isso, entende? Já foi assim, uma coisa assim. E aí eu continuei. Era eu, ele e um irmão meu, um primo irmão, né? Cresceu comigo, mesma idade. Até esse irmão me acompanhava para a escola, estudava junto comigo pela questão da deficiência, para ir de ônibus e voltar. Então ele tinha muito disso. E aí eu continuei com o esporte. Ele parou, né? O José Wellington, por outros motivos, ele parou com o judô, foi para outra modalidade, foi para o atletismo. E eu continuei com o judô. E no ano de 2010, me veio a situação. Ou eu, né, entrava para a universidade, ou eu fazia a graduação no judô, né? Porque não dava para estudar, era muito complicado. Eu fiz todos os meus exames, foram feitos como qualquer um, eu digo qualquer um, pessoa que não tem deficiência, mas para mim todo mundo Sim. é deficiente. Enfim, Uhum. regular, meu exame regular, né? Então, fiz 2010, fui aprovado com uma média muito boa, né? E aí, 2010, 2011, eu disse, cara, eu vou entrar para a universidade. E aí, porque eu precisava, eu tinha um conhecimento que só ser um faixa preta de judô não me qualificava a ser um excelente profissional, não me qualificava Verdade. um excelente professor. Eu precisava aprender, precisava buscar e beber na fonte, né? Sim. Para a universidade. E aí, assim, eu sei que é outra barreira, é outra realidade, vai ser outra dificuldade imensa que eu vou passar, mas eu tenho certeza que eu vou entrar e vou sair. Eu tinha muito isso na minha mente, assim. E no mesmo ano que eu fiz o exame de graduação, eu estava estudando para o vestibular, né? Para o vestibular. E aí, assim, como eu estava treinando pela manhã, estudando, aí o que era que eu fazia? Eu treinava pelo dia, durante o dia, manhã, tarde, e quando chegava à noite em casa, eu ia dormir cedo, 7 horas eu já estava dormindo. Me acordava 2 horas da manhã e estudava até 5 para voltar o dia novamente. Então, eu modifiquei muito minha rotina, né? Eu me disciplinei com os treinos e com os estudos. E quando eu fiz o vestibular, por incrível que pareça, aqui em Sergipe foi o último ano a aderir ao Enem, né? Foi 2011 para 2012. Foi o último estado e foi o último ano também. E aí, assim, eu fiz o Enem e fiz o vestibular, né? Sem pretensão de passar até, vou ser muito sincero, porque eu achava muito difícil entrar para a universidade, né? Eu dizia, cara, não vai, eu não vou conseguir entrar. E aí eu consegui passar no vestibular e consegui passar no Enem. Tinha pontuação para fazer no caso, uma universidade particular. Só que todo mundo, vamos para a federal, Sim. cara, vai para federal. Eu digo, já que é para sofrer, vamos sofrer de verdade. Eu Para federal é outro nível. É uma universidade, a Universidade de Sergipe ela é fantástica, né? é, Eu fico imaginando você transitando por tudo aquilo assim e mudando o conceito de muitas pessoas que conviveram com você, devem ter sido impactadas, né, pela sua determinação e a sua disciplina é uma coisa admirável, né? Tem que ter disciplina para ser atleta, né, de alto rendimento, sobretudo. Se não tiver disciplina, não consegue, né? Então, eu estou aqui escutando você e estou aqui fantasiando, assim, imaginando como deve ter sido
essa entrada, né? Estar na sala de aula, discutir várias situações, uma pessoa que realmente tem essa vivência, né? A vivência da deficiência, a vivência de ser um homem negro, a vivência de ser um homem nordestino, né? A vivência de estar num país que não tem acolhimento real para a pessoa com deficiência, né? Eu vi uma entrevista de uma moça que ela foi para a Espanha e ela percebeu que a questão da deficiência não é um problema dela, é um problema do país que ela está, porque lá ela não, né, a dificuldade da língua, superar a questão da língua, um outro país, andar em outras ruas, conviver com outras pessoas, e ela praticamente não pedia mais ajuda para ninguém, porque a cidade que ela estava realmente tinha acessibilidade, né? Então a gente percebe que as limitações que são impostas aqui para a pessoa com deficiência, elas podem ser sanadas a qualquer momento com políticas públicas sérias, né? E é isso que nos falta. Eu sou gestora de políticas públicas, né, formada também por uma faculdade pública, né? Sou da USP, e as políticas públicas estão nos fazendo uma falta tremenda para construir um lugar realmente acessível, um lugar realmente seguro para a pessoa com deficiência. E por isso que eu quis frisar bastante no esporte, porque parece que o brasileiro entende mais as coisas quando é falado através do esporte. Né? Cada vez que a Paralimpíadas ganha destaque na televisão, em horário nobre, né? As pessoas vão ficando cada vez mais com sensibilidade para perceber que são seres humanos capazes, são seres humanos que constroem suas trajetórias, suas histórias, são seres humanos que só precisam de alguém que sai do caminho e não atrapalhe. Né? Se a gente tiver um país que não atrapalhe, as pessoas vão conseguir viver em paz, cada um dentro da sua condição, na melhor nível de qualidade possível. Isso é muito, muito importante a gente frisar isso. E esse programa, ele tem essa função, ele tem a função de trazer pessoas que têm uma visão de mundo que é pela inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente passa, quando tem essa visão de mundo, a entrar num estabelecimento e falar, moça, isso aqui está perigoso, viu? Se entrar uma pessoa cadeirante, ela vai esbarrar, vai cair em cima dela. Olha, se entrar uma pessoa cega, ela vai tropeçar nisso daqui. Tem como colocar uma... né? Então, a gente começa, nós, como pessoas que não têm deficiência aparente, né? Porque ninguém é perfeito, mas nós que não temos uma deficiência aparente, que não necessitamos de uma rampa, por exemplo, né, ou de um farol, uma sinaleira, um semáforo com um som, né, com uma sinalização com áudio, nós podemos começar a cobrar. Por que não tem? E se for atravessar uma pessoa cega nessa avenida, né, uma pessoa de baixa visão, esse semáforo aqui não ajuda, né? Esse semáforo é perigoso. Então, nós, enquanto pessoas que começamos a ter uma visão de mundo pela inclusão, nós também começamos a nos mobilizar junto com vocês. E isso é somar forças, que é o importante para se mudar uma cultura e se mudar uma situação. Não é verdade, Reinaldo? Verdade, verdade. E Reinaldo, mais que isso, eu fala. acho que é necessário que a visão de mundo também, principalmente no nosso Brasil, se modifique. Eu acho que nós só vamos começar a construir a inclusão e a acessibilidade a partir do momento que a pessoa com deficiência for um dos construtores, porque Exato. o que hoje nós temos muito é aquela política de que vamos construir para a pessoa com deficiência, sem a Sem pessoa com ouvi-la, sem ouvir a pessoa com deficiência. deficiência. Né? Sem trazê-la para a discussão, sem trazê-la para a construção da política pública, não vai dar certo. Você tem toda a razão. O som cortou um pouquinho. Não. Justamente. É justamente isso que eu disse, né? Não vai É. dar certo. Vai acontecer a partir do momento que a união entre todos forem concreta. Eu vou fazer até onde eu consigo, mas vou precisar da sua ajuda para complementar o resto e ambos vamos trabalhar conjunto. E aí nós vamos construir. É isso aí. E ter uma associação sergipana para deficiência visual e você ser o vice-presidente, isso sem dúvida nenhuma, pode-se ali nessa associação encontrar dados, subsídios, informações e parcerias para a construção de políticas públicas. Essa é a minha percepção daqui de São Paulo, quando eu acessei informações sobre vocês. Eu gostaria que você contasse um pouco para nós como funciona a associação, quais são as principais ações da associação, e nesse tempo que você está exercendo o seu mandato, o que você mais destaca como experiência como vice
Alô? O que consegui, Oi, travou, né? mas pode voltar. Travou. Eu estava perguntando o seguinte, como funciona a associação, né? Quais são as suas principais ações? E nesse período que você está exercendo o seu mandato, qual é o principal destaque que você poderia compartilhar conosco aqui, que você percebe que é um ponto extremamente forte nessa atuação da associação? Então, veja, a SDV, mais uma vez, foi construída por cabeças que querem fazer com que a sociedade mude, né? Que querem fazer com que... Alô? Tá me ouvindo? Tô aqui te ouvindo. Eu fechei o meu microfone porque Ah, está passando moto aqui na rua, elas são bem escandalosas. é, Por isso que eu estou fechando, mas eu estou atenta aqui, estou aqui. beleza. Então, a SDV foi construída com aquela ideia de que eu me uni com algumas pessoas que também fazem parte da Web Rádio, né, na sua maioria, e a gente tinha conversado, cara, a gente precisa construir uma associação que nós saia do contexto de entidade e mude para o contexto de realidade. Então, a gente precisa Legal. dizer, vamos criar uma associação para atender a pessoa com deficiência, e esse atendimento não vai acontecer porque a gente vê, as políticas públicas não acontecem, automaticamente nós não vamos poder mudar a realidade daquela entidade. Então, nós vamos construir de uma forma diferente, né? Vamos fazer acontecer. Então, a nossa ideia principal é trazer a independência à pessoa com deficiência, né? Trazer oportunidades através, por exemplo, nós estamos agora um projeto para ser iniciado a partir do mês que vem, aulas de inglês para ajudar as pessoas, né, com conversação, tradução. Tem um outro curso que está para ser lançado agora, também a partir do mês que vem, que é gestão financeira, que inclusive é de um dos nossos componentes da diretoria que passou agora no concurso da Caixa, né? Ele está trabalhando, e é um cara excelente, um garoto excelente, faz Que engenharia maravilha. mecânica na Universidade Federal de Sergipe. Então, assim, nós buscamos montar uma equipe, montar um grupo, né, de pessoas que realmente, assim, estão em um nível de compreensão de mundo equivalente, né? Por exemplo, eu sou formado em Educação Física, terminando o bacharel em Educação Física, cursando a pós-graduação na área da Educação Especial. Aí vem o Wellington, formado em Pedagogia, é pedagogo, com Legal. pós-graduação na área da educação especial. Vem Natália Martins, formada. Não, está se formando, na verdade, ela vai me xingar agora, mas está se formando em psicologia também aqui. Psicologia, ela está se formando? Está se formando em psicologia. Legal. Vem o nosso presidente, nosso querido Vitor, está se formando em relações internacionais e entrando para a psicologia também, né? Faz parte já da psicologia. Wilson Martins é o gênio da informática, o garoto você pensar que precisa fazer no computador, faz. Tem o Janus Nascimento, que é radialista profissional, com curso, estudou para isso, um cara excelente. Então, assim, quando a gente foi montar a associação, tem a Thaís, né, Vila Nova, que é formada em serviço social, com mestrado, sabe? Então, assim, a gente montou a equipe e disse, cara, vamos botar o carro na rua para Isso que aí. funcione a coisa, entendeu? E a equipe que eu fico mais maravilhado, gente, com a equipe, é porque, assim, além de ser uma equipe muito, muito coesa, né, tem a nossa querida Elane, que também tá se formando agora também. Enfim, o mais incrível de toda a nossa equipe, para não deixar ninguém de fora, é que, assim, além de todo mundo ser unido, nós somos um por um. Então, um ajuda o outro, Legal. um construi com o outro, um constrói com o outro. Então, não existe essa de que Vitor é o presidente e Vitor vai para uma reunião com o governador do estado de Sergipe. Não. A SDV vai para a reunião com o governador do estado de Sergipe. Entende? É isso aí. É É isso muito. aí. Porque na hora vai ter uma coisa que Vitor não vai se lembrar, e Natália vai se lembrar, o Wellington vai se lembrar, e vai contribuir, vai construir junto, né? Se você me permite, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Recentemente eu tive acesso a uma entrevista de uma grande empresa dizendo que não cumpre a questão de cotas de inclusão, como a lei
Uhum. orienta e exige, porque não encontra pessoas qualificadas com deficiência para serem contratadas. Eu acho que ela deveria passear em Sergipe, né? Eu acho, eu acho. Eu acho que ela está bobeando, porque, gente, que desculpa mais esfarrapada é essa? Né? A empresa não contrata e coloca a culpa nas costas da pessoa, do cidadão, da sociedade, né? Enquanto a sociedade está cada vez mais se organizando, se instruindo, né? Nos concursos públicos que têm a prerrogativa de cotas, são lotadas as vagas, né? As universidades que têm as prerrogativas de cotas de pessoas com deficiência são lotadas as vagas, pessoas passando com notas excelentes, né? Aqui tem, no chat, tem pessoas incríveis, né? Alexandre Brau, por exemplo, ele estava dizendo com a mãe de um amigo que é pessoa com deficiência, dizia para ele assim: não seja bom, seja ótimo, porque bom já enxerga, né? Você não enxerga, você tem que ser ótimo. E é um rapaz também muito estudioso, que passa em concurso, que passa na universidade, né? A gente tem aqui o Wendel, que é a pessoa. Já passar o barulho aqui, que é a pessoa que fez essa ponte entre o Instituto Reconvexo e a Web Rádio Visão Nordestina, também é uma potência, está em Sergipe, viu, gente? Eu estou falando, vamos passear em Sergipe, que o pessoal lá está se formando, o pessoal está se especializando, está indo para mestrado, está estudando, né? E tem total condições de discutir esse país de igual para igual, porque as pessoas estão qualificadas para isso. E pensando em vocês que chegaram até a rádio, agora nós queremos saber o que é uma web rádio. A web rádio Visão Nordestina, que está no ar nesse momento, se entrar no link que eu deixei aqui na descrição, inclusive, consegue ouvir a rádio, não é isso? Depois da live, vamos lá, clicar aqui embaixo na descrição, tem o link para você poder ouvir a rádio. E eu gostaria que você nos dissesse o que é uma web rádio. Tem gente que ainda não sabe. A web rádio, o que é isso? Então, a gente tinha um grupo, vou começar pela história de Por como favor. a gente tinha um grupo de colegas, de amigos mesmo aqui da Deficientes Visuais do Estado de Sergipe, que todos os domingos era o dia da resenha, né? Então, assim, no domingo, a partir das 7, 8 horas, já começava a entrar a galera no Meet, né? Para ficar resenhando, perturbando, porque muitos amigos, né? Perturbando com o outro, brincando, e a conversa ia até 9, 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes, né? E um brincando com o outro, assim, um ia dormir, outro ia sair e tal, mas ia ficando. E aí, assim, o grupo já se conversava, né? Eu não fazia parte do grupo ainda. O grupo já se conversava, porque quando eu entrei para a universidade, eu tive que me afastar de muita coisa, né? Não dava para mais para mim, né? Ficar até tarde com a galera, que eu gosto muito. Super compreensível. Tem como. E aí, assim, quando eu terminei a graduação em 2017, a primeira, eu fui para o ensino, né, estudar mais um pouco para voltar novamente. E aí eu voltei a comunicação com essa galera toda, e assim, ele falava, pô, vamos criar web rádio, né, vamos entrar aí, vamos entrar. E por ser realmente de amigos mais próximos mesmo, eu digo, pô, vamos criar. E aí nós criamos a web rádio, né? A web rádio, ela é uma rádio, né, sem ter a entidade física, né? Quando eu digo entidade física, é ter o espaço físico, ó, é aqui que acontece todas as transmissões, é aqui que tem todos os equipamentos e tal. E você pode fazer sua transmissão de seu lado, de sua casa. Então, muitas das pessoas que mexem com tecnologia, na área da pessoa com deficiência, que mexe com NVDA, com 2 Vox e tal, ele vai, que já mexe, que já consegue, né? Ele vai conseguir, através de um programa chamado Rádio Boys, que é um transmissor de rádios pela internet, vai conseguir fazer seu programa, montar seu programa, colocar suas vinhetas, enfim, fazer tudo aquilo que uma rádio física faz, mas sendo transmitido pela internet, né? Ou pelo site, enfim. E aí, assim, a gente E aí amadureceu a não ideia precisa daquele monte de documentação da outra rádio, daquele outro modelo de rádio, como funciona? daquele monte de documentação. Você precisa ter algumas documentações, sim. A gente precisou tirar a certidão, a gente precisou reconhecer a rádio, então a gente teve que fazer uma reunião e decidir qual vai ser o nome da rádio.
E aí um pensava, outro pensava, outro pensava. E aí eu queria trazer a ideia do Nordeste, eu queria trazer a ideia da pessoa com deficiência, mas eu não queria que fosse uma coisa assim, web rádio, deficientes visuais tal, web rádio, cego, não sei o que lá nas plantas. Eu queria trazer isso. E aí eu pensando aqui, lá na hora, eu disse assim, galera, eu tenho um nome aqui, mas não sei se vocês concordam. E aí, assim, foi quando eu falei, galera, a minha ideia seria web rádio Visão Nordestina. Porque a gente, quando fala visão nordestina, a gente está falando de visão de ver e tal, mas fala de visão de como a pessoa vê o Nordeste, de como a pessoa entende o Nordeste, né? E é isso que a gente também quer mudar, porque para muitas pessoas o Nordeste meu Deus do céu, sabe? Então, assim, fazer um nome do web rádio que remeta à nossa realidade, mas que não fique aparente aquilo. Então, foi criada a Web Rádio Visão Nordestina. Certo. E hoje, então, ela funciona quando tem um programa, está cada um na sua casa, com o equipamento, notebook, microfone, como que funciona isso na prática? Isso. Nós temos aí, né, o programa do Jânio Nascimento, né, temos o programa do José Wellington, que é os programas individuais, né? Tem o meu programa, o Downplay, tem o programa da Natália Martins, que é com as meninas, as meninas também fazem parte, então tem a revista eletrônica com as meninas e tal. E tem no domingo, a gente preferiu manter aquele grupo da resenha que a gente fazia no Instagram no domingo, na web rádio. Então a gente entrava para brincar, para perturbar um com o outro, assim, os radialistas, né? E aquele bate-papo, aquela diversão e brincadeira, notícia, enfim, tudo. Só que vai se mudando a ideia, vai se mudando aquela coisa. Nós mantivemos a ideia de todo mundo, da brincadeira, daquela coisa, mas trouxemos um novo podcast, que se vai se aprimorando e tal. E aí a gente decidiu mudar. E volta novamente para a reunião qual vai ser o nome do podcast. E aí foi quando eu tive a ideia de criar, pô, cara, vamos voltar à realidade aqui. Vamos botar um podcast Os Matutos, né? Que o matuto, na língua do nordestino, é aquele cara que não sabe de nada, mas ele é desenrolado em tudo, né? Então, ele tenta entender, ele dizendo que está doutorado naquilo, que sabe. É bom. Então, mas ele vai entender, ele vai buscar na fonte como é que se faz, o que é, o que não é, perguntar, né? Então, a gente trouxe a ideia do matuto para a realidade do podcast e, cara, tá muito bom mesmo, assim, sabe? E a gente consegue encontrar esse podcast onde? Como que a gente acessa ele? Então, todos os domingos, das 20 às 21 horas, nós trazemos o convidado, né? Por exemplo, esse domingo agora, né? Vou dar um spoiler aqui para a galera que está assistindo. Olha isso, hein? Isso aí. O Senai Sergipe, através de um grupo de estudantes, descobriram e desenvolveram um protótipo um protótipo que auxilia a pessoa com deficiência visual a não bater em barreiras, né? Ele não é o Santo Milagroso, mas é um protótipo que eles desenvolveram agora recentemente, né? Eu acho que foi para a formação de equipe de alunos, e esse equipamento vai ajudar a sinalizar que tem uma barreira ali para que a pessoa com deficiência venha transpor, né? Lógico, com a bengala, não sem a bengala. Mas nós vamos estar trazendo aqui para explicar, eu estou dando aqui um spoiler por cima, né? Vai vir um professor e os alunos estão com a gente aí no podcast no domingo, reunido para explicar como é. E nós vamos estar testando também, né? E colocando no Instagram tanto da Web Rádio Visão Nordestina, quanto no Instagram da associação, da SDV, né? Então, vai estar aí como é que funciona a filmagem, tudo certinho, pessoal. Que bacana! Esse protótipo foi trabalho de formatura de qual faculdade? De qual curso, qual faculdade? Um trabalho, acho que foi um trabalho de conclusão do Senai, né? O Senai é a parte de do Senai mesmo, tá. Isso, do Senai. São os alunos do Senai que desenvolveram, através do projeto de tecnologias, esse equipamento. Que interessante, né? E quando hoje, cada um, então, deixa eu voltar aqui no como funciona. Dá para fazer esse trabalho com celular, notebook,
precisa de um software especializado, precisa de um equipamento mais elaborado, para captação de som, por exemplo, você disse que pode fazer de casa, mas qualquer parte da casa, ou eu tenho que adaptar o meu espaço da casa para isolar o som? Como que é essa operacionalização? E, inicialmente, como foi o custo para poder fazer com que tudo isso estivesse funcionando e colocar no ar a rádio? Então, nós não temos ainda patrocinadores para a Web Rádio, então cada um teve que arcar com o custo da compra do seu material, né? Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, mas eu posso falar com outras pessoas que eu também, como eu trabalho muito com tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, eu acabei até ajudando, né, o Wilson, por exemplo, o meu computador montado final com teclado, com um fone, né, um headset de qualidade, ele ficou em cerca de R$ 4.000, né, para ter realmente uma transmissão de qualidade, com fone de qualidade, com áudio de qualidade. Mas a gente acaba tendo um gasto sempre. Agora, recentemente, a gente comprou uma mesa de som, né, que é uma mesa que é uma placa de som que dá melhor qualidade para a transmissão. A gente pode colocar efeito na voz. Enfim, a gente está começando a se modernizar, mas cada equipamento desse tem um valor agregado que a gente acaba rateando entre a gente. Então, a gente visa também muito a parte financeira da Web Rádio. Então, o que a gente faz? A gente tem que pagar a mensalidade da hospedagem. Quando a gente fala hospedagem, só para explicar para quem está em casa, a Web Rádio é de graça, assim, vou botar no ar, só preciso do programa e acabou. Não, a gente precisa pagar, né, um hospedador que vai colocar no ar, né, a transmissão. Por exemplo, a Web Rádio está no ar lá agora, né, com Auto DJ e tudo. Mas para que ela continue fazendo essa transmissão, ela precisa estar hospedada em algum servidor, né? A gente paga esse servidor, né, mensalmente, para que ele mantenha a Web Rádio no ar, né? Então, atualmente, né, como nós não temos ainda patrocinadores, a gente coloca uma mensalidade para todos, um valor para todos igualitário, e nesse valor que a gente fez, a gente tem que colocar mais. Então, vamos supor, se cada um vai dar R$ 50, a gente bota 60, por exemplo, porque R$ 10 vai ser um fundo de caixa que a gente vai ter para uma atualidade, entendeu? Entendi. É autogestão, totalmente autogestão, né? E Gente... vocês vão fazendo esse fundo para as emergências. Sempre isso. Bacana. Quando nós pensamos, né? Porque a visão nordestina, ela é criada para que a pauta da pessoa com deficiência seja trazida em discussão, além de trazer música, entretenimentos, né? Essa pauta ela tem que ser tratada. Em cada programa, como que vocês puxam esse assunto? Isso é falado, olha, aqui é o radialista e eu sou uma pessoa cega, como quem nunca não conhece vocês, de repente encontrou na internet, como que ela consegue identificar que as pessoas que estão fazendo aquela rádio são pessoas com deficiência? E eu estou perguntando isso no sentido dessa pessoa que está escutando do outro lado valorizar, falar, uau! Gente, eles estão fazendo. Quem são vocês? Né? De despertar a curiosidade para a capacidade que vocês têm de fazer esse trabalho. Como que isso é chamado a atenção? Então, volto mais uma vez àquela ideia. A gente não queria passar aquela ideia de pessoa com deficiência desenvolvendo um projeto. Não, a gente queria trazer a ideia de profissionais desenvolvendo um projeto, entende? Então, o que a gente faz? Por exemplo, meu programa, vou falar do meu programa. Eu tenho um programa que é denominado Downplay, dia de terças-feiras, das 20 às 21 horas, né? Eu faço lá o programa ao vivo, Downplay. Dentro do Downplay, eu tenho 2 quadros que eu sempre falo, que é o Cozinha Acessível, né? Eu já boto a questão do Cozinha Acessível para denominar, e no próprio Cozinha Acessível, eu já falo, ó, você que tem uma deficiência visual, isso se corta assim, ou para você que é idoso, você tá, eu trago acessibilidade de uma forma mais ampla do que Perfeito. do que só a questão visual, que não é o nosso caso, é trabalhar
amplamente, né? Então, você que é tal, ó, tem isso aqui, essa bancada assim, serve para você que é cadeirante e tal, visando isso. Enfim, então, eu gosto muito de cozinhar, né? Eu cresci cozinhando, minha mãe me ensinou, então eu gosto de cozinhar, eu trago sempre uma receita e trago também a ideia da independência da pessoa com deficiência, com pontos turísticos do Nordeste, né? Praias, cachoeiras, parques, enfim, sempre locais que eu já estive, eu gosto muito da vida livre, da vida na natureza, então eu sempre trago isso, mostrando a possibilidade para a pessoa com deficiência. Galera, ó, é inacessível para a pessoa com deficiência? Não. O que é que você precisa fazer para que você consiga fazer um passeio como esse? Isso, entendeu? Então, esse programa, o meu programa, eu sempre coloco uma pitadinha de quero mais. E nos demais programas, alguns colocam, outros não, mas no podcast, aos domingos, a gente traz, por exemplo, a gente trouxe há pouco tempo a doutora Sheila, que é uma advogada, mãe de um filho com autismo, que ela é representante do conselho da pessoa com deficiência dentro da OAB Sergipe. Então, assim, e a gente não mostrou a realidade só da advogada, só da representante lá do conselho, da pessoa com deficiência, mas da mãe, da mulher, da pessoa que ela é, entende? É muito disso que a gente traz para o podcast aos domingos. A gente não quer saber se é um promotor, um juiz, mas a gente quer saber quem é esse juiz, quem é esse pai, quem é, sabe? Mostrar muita realidade, assim, tirar a ideia só do profissionalismo. Certo. E tirar as pessoas da condição das estatísticas, né? Esses Isso. números são pessoas, né? Esses números têm nome, têm família, Justo. mora em algum lugar, estudou ou estuda em algum lugar, né? Tem laços afetivos, constrói suas próprias famílias, né? Nós somos, aqui no Brasil, o último censo do IBGE identificou que são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E aí a gente pensa nesse número, né? E hoje nós estamos com o Arnaldo aqui, desses 45 milhões, tem um aqui conversando com a gente, né? Conversando, trazendo a experiência, trazendo a sua percepção, né? Falando de mais 5, 6 amigos que também fazem parte desse universo de 45 milhões de pessoas, né? Então não está longe de nós enquanto sociedade, está na sociedade. Essa conversa com a sociedade, fazendo parte, integrando, em uma das conversas que nós tivemos, você falou que eu achei muito legal, que é uma integração da comunidade, dos estudantes, das pessoas com deficiência, realmente uma vida real, é uma vida que vai se desdobrando no dia a dia, cotidianamente, superando os desafios, e desafios muitas vezes que são enfrentados também por quem não tem deficiência. Né? Estar numa universidade, por exemplo, trabalhar de dia, estudar de noite, né? A luta para ter grana, ter condições para bancar livros, né? Para bancar as viagens, né? Os intercâmbios. Então, são lutas que as pessoas vão convivendo e vão se fortalecendo, e uma vai ajudando a outra. Agora, a importância de estar a pessoa com deficiência na sala de aula hoje do Brasil, em todas as faixas etárias, é de suma importância, porque senão a sociedade nunca vai perceber esses 45 milhões de pessoas onde elas estão, né, porque estavam invisibilizadas. Agora, antes de nos encaminharmos para o final, que eu tenho uma pergunta a lhe fazer, que inclusive foi enviada pelo chat, eu quero só cumprimentar as pessoas que estão conosco. Vou aqui fazer uma por amostragem, tá, gente? Tem muita gente, então eu vou fazer por amostragem, né, alguns nomes que me chamam a atenção, principalmente porque estão sempre, né? O Wendel Fernandes, que é de Sergipe. Boa noite, Wendel. Muito obrigada por participar aqui conosco. A dona Luísa de Guaianazes, que é uma liderança aqui na Zona Leste de São Paulo, tem um trabalho incrível com os meninos de Oiá, é um trabalho cultural muito interessante também. Um dia a senhora chega aqui com a gente, viu, dona Luísa? Será um prazer tê-la aqui nesse programa. O Alexandre Brau, lá de Belém, lá do Pará, né? Ele não está em Belém, está em Pará, né? No Pará, também no interior do Pará, que sempre está conosco aqui no canal. Rosana Lessa, eu acredito que eu sei quem é, hein? Foi uma grande amiga, trabalhamos juntas com políticas públicas aqui na Prefeitura de São Paulo em 2013, 2014. Que prazer ter você aqui conosco, né? E todo o pessoal
que faz parte do Instituto Reconvexo, nós que somos voluntários, Renan Seixas, né? Ele sempre, ó, cheguei do serviço agora, cheguei correndo, mas já liguei, já estou aqui apreciando a conversa. E aí a gente aqui, né? Vamos segurar aqui um pouquinho por essa amostragem de nomes e pessoas que estão participando e te fazer uma pergunta. Hoje vocês têm um veículo de comunicação. Veículo de comunicação, uma mídia nas mãos de vocês, né? O quanto as mídias têm colaborado com o desserviço para disseminar uma série de problemas que o Brasil hoje naturalizou, inclusive, né? Com a fake news, que é a mentira, né? Fake news é mentira, né? Fake news é notícia mentirosa, né? A gente vai fake news, né? Como está em outro idioma, tem gente que nem sabe o que é fake news, né? Então, lidar com essa desinformação é realmente muito custosa para todos nós, enquanto cidadãos brasileiros. Estamos sofrendo muito com tudo isso. E aí vocês têm nas mãos de vocês, entre aspas, para um investimento baixo, né? Um investimento de 4 mil de um, 5 mil do outro, 3 mil do outro, mas tem uma potência nas mãos. Ter meios de comunicação hoje nas mãos é realmente sabendo usar para o bem, vai muito longe. E vocês têm uma pauta, que é a pauta da pessoa com deficiência. Por mais que seja um programa que não é para ficar falando, oi, eu sou uma pessoa com deficiência, boa noite, você está no programa da pessoa com deficiência. Não é essa a função. Mas a pauta, ela está intrínseca em tudo que vocês fazem, né? Faz parte de tudo que vocês fazem. Qual a importância de ter, qual a vantagem na percepção de vocês, e aqui pode até falar em nome do grupo, né? Vocês que você bem hoje acaba representando, qual a principal vantagem de vocês em ter uma rádio web nas mãos quando se pensa na questão e nas dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência? Veja, eu acho que o principal fator para a gente hoje é saber que, por exemplo, essa informação, como você falou, não está vindo de fontes que não vai bater de frente e dizer, não, isso não é verdade, né? E vai criticar, ou vai criticar de uma forma positiva, dizer, não, ó, não é assim, não pode ser assim. A gente tenta trazer realmente pessoas que venham agregar a causa da pessoa com deficiência, que venham mostrar que tendo ou não uma deficiência, mas quer construir, né, algo em prol. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, assim, quando eu comecei a dar aula de judô dentro da universidade, né, dentro da universidade, o projeto era para a universidade. E aí, com o meu orientador, o professor Felipe, e ele também comunga dos mesmos pensamentos, cara, eu não gosto disso, cara. Vamos trabalhar de uma forma conjunta. Comunidade aqui, está ao redor aqui, que não tem condições, vai treinar. E a pessoa com deficiência também, de dentro da universidade ou de fora, vai treinar. Porque eu não vou fechar as portas para isso. E aí ele falou, você é o professor, manda para frente aí. E aí, assim, o que se tornou mais interessante é que quando ia chegar um deficiente, por exemplo, no terminal, tem um terminal bem em frente à Universidade Federal do Sergipe. Quando ia chegava um deficiente, aí já tinha um que mandava um grupo, oi, fulano falou que tá chegando, eu vou buscar ele. Aí já tinha outro que mandava no grupo do WhatsApp, eu já tô aqui esperando ele, sabe? Já era assim. E ninguém via a questão da deficiência, via um parceiro de treino que estava vindo para treinar judô e que precisava se deslocar pelo imensa Pelo campus, é enorme, né? treino, tá entendendo? E todo mundo é uma família. Então, o que eu aprendi muito nessa vida é que o esporte agrega família, né? Mesmo de sangues diferentes, mas agrega família. Então, é essa visão que a gente quer trazer para a universidade, é essa visão que a gente quer trazer para o web rádio. Então, todos somos irmãos, tem altos e baixos, nós discutimos com um, passa 3 dias, pô, bicho, vamos embora, vamos começar, não, vamos trabalhar. E é isso que faz a gente crescer. Eu acho que é o principal segredo para que a gente consiga evoluir. Exatamente. E a segregação nunca é vantajosa, né, Reinaldo? Nunca. Em situação nenhuma, a segregação é vantajosa. A gente tem que lidar com a inclusão, e nem é a integração, porque a integração ela pode ser muito forçada, pode ser violenta, né? A inclusão, tem uma frase que eu acho muito interessante, que falava sobre a diversidade, que diversidade é convidar para a festa, a inclusão é tirar para dançar. Né? E vocês estão tirando a comunidade para dançar com vocês, cada uma no seu ritmo,
né, na sua velocidade, mas a música é a mesma, a música pela inclusão, a música é pela valorização da figura do cidadão nordestino, da figura do ser humano, da figura da pessoa com deficiência, que é extremamente capaz de mudar realidades por onde passa. Então, eu estou realmente muito encantada em ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu digo vocês porque o pessoal da rádio também está aqui nos bastidores, né? Está aqui acompanhando conosco. E para encerrar, para concluir essa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse um pouco de sentimento, né? Nós estamos vivendo um mundo com guerras. Hoje, o mundo tem cerca de 10 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Se fala só da Ucrânia, mas nós temos mais guerras acontecendo, a sua grande maioria em continente africano, né, onde nossos irmãos, nossas queridas pessoas negras estão sofrendo, né? Nós temos uma guerra urbana acontecendo, nós temos o estado de competição exacerbada, descontrolada, as pessoas concorrem umas com as outras em ambiente de trabalho, em sala de aula, em comunidade, dentro de associações, quando não se tem uma boa liderança para se levar a uma integração, né? A competição está colocada como um comportamento humano. E percebendo na sua fala e na união de vocês enquanto amigos, estudantes, trabalhadores, especialistas, profissionais, a gente percebe o quanto isso não é verdade, não é natural do ser humano competir, é natural cooperar. Então, eu gostaria de uma fala sua destinada a isso, né, para incentivar, inclusive, as pessoas que repensem as suas posturas nas suas relações umas com as outras, pessoas com deficiência ou não, mas que elas possam repensar isso, porque nós estamos precisando de uma reflexão sobre a lição que o valor da amizade, da união, do trabalho em equipe pode nos dar na vida. Eu sempre digo, pessoal, para todos vocês de casa, inclusive falei essa frase essa semana dentro do dojo, né? Dentro da academia local de treino, dojo local de treino, academia lá com os meninos no judô, para uma aluna minha, que o ser humano é fantástico em transformar energias positivas em energias negativas, em transformar coisas positivas em coisas negativas, né? Seria muito bom se fosse o contrário, né? Transformar coisas negativas em coisas positivas, que deveria ser. Então, assim, sempre que você for fazer alguma coisa, não faça pensando em você. Faça pensando que você vai atingir outras pessoas, que você vai possibilitar outras pessoas, que aquilo vai abrir porta para outras pessoas, porque você já está fazendo aquilo, então você já está conseguindo. Não precisa pensar em você, você já está lá, mas pense que você vai conseguir levar a possibilidade para outras pessoas. Então, sempre que eu amanheço meu dia, né, eu sempre penso, cara, eu espero hoje ajudar alguém, né? Espero de uma forma, com uma frase, com um abraço, com uma conversa, um simples gesto, mas eu espero tocar alguém de uma forma positiva, sabe? Sabe por quê, gente? Porque tem um amigo meu, o irmãozão Wellington, que a gente sempre usa essa frase, né? A vida só é dura para quem é mole. A gente sempre usa essa frase. A vida só é dura para quem é mole. Então, não gasta energia de forma negativa. Vamos correr atrás do que é bom. Garanto a você que está aí, que vai ser muito melhor, você vai se sentir muito feliz, tá? Você vai se sentir muito bem quando acordar, muito bem ao se deitar. Eu sempre vejo dessa forma a minha vida. É o conselho que eu deixo para todos vocês. Utilizem energias negativas e transformem em energias positivas. Que possibilidade o mundo abrirá para vocês. Não tenha dúvida disso. Perfeito. Este é o nosso querido Enaldo Boaventura, o Enaldo Judoca. Muito obrigada, Enaldo, a você, a todas as pessoas que fazem e acontecem na Web Rádio Visão Nordestina, essa rádio que tem um propósito muito rico e que eu desejo de fundo do coração mesmo, que ela se multiplique, que mais rádios como essas possam surgir e que o assunto integração, o assunto inclusão, o assunto união, possa ser transformado em realidade. E nós estejamos aqui todos juntos para construir um Brasil melhor, uma situação de vida mais acolhedora,
sejamos aí pessoas motivadoras de mudanças positivas, de transformar o que é negativo em positivo. Você está certíssimo. Muito obrigada. A sua atuação realmente faz muita diferença em todo o Brasil, porque a Web Rádio, eu sei que ela é escutada pelo Brasil inteiro, e tem gente de fora também, outros países já acessando a rádio. Parabéns, sucesso, paz na vida de todos vocês que compõem essa equipe. E aqui o Instituto Reconvexo deixa as portas abertas para que vocês possam voltar sempre que necessário, para trazer alguma novidade, spoiler, compartilhar conosco informações, né, os alcances que vocês estão tendo enquanto acadêmicos, né, pessoas de dentro da universidade, publicações que vocês venham fazer, o que vocês quiserem que seja para ampliarmos essa visão de mundo pela inclusão da pessoa com deficiência, aqui a casa é sua. Muito obrigada, Enaldo, volte sempre. E você que acompanhou o programa todinho hoje, muito obrigada, feliz Páscoa, bom final de semana prolongado, tenha bastante cuidado, porque a sua vida é muito valiosa, você faz falta para muita gente, então curta a vida, mas curta sabendo que a gente tem que fazer isso com bastante prudência, vai pegar a estrada, tome cuidado, um abraço, boa noite para vocês, e se você se interessou em fazer parte também do Instituto Reconvexo, aqui as portas também estão abertas para você, você pode tornar-se voluntário, voluntária, você pode tornar-se apoiador, apoiadora financeiro. Aqui na descrição desse vídeo você tem como os caminhos para poder ajudar o Instituto Reconvexo. Né? Nós temos realmente várias oportunidades para criarmos mais conteúdo, criarmos mais eventos, fazermos com que as participações sejam mais efetivas, mas a ajuda que vem de cada uma de vocês é realmente fundamental para continuarmos. Um abraço, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.